Fala, gente. Boa tarde. Aqui são 3h17. Inclusive, eu vou para academia daqui a pouquinho já, terminando isso. Meu nome é Matheus Medeiros, sou advogado criminalista e esse é um canal pessoal. É um canal que eu decidi fazer para falar sobre temas nos quais eu não vejo ninguém ou pouquíssimas pessoas falando de uma forma mais ampla e de uma forma mais acessível. Hoje eu vou falar basicamente, sobre um assunto de uma sentença que eu vi quando eu estava pesquisando, atuando em outro caso. Eu acho importante falar sobre, até para alertar outras pessoas sobre uma situação que está acontecendo no país. Vamos lá. Essa aqui é uma sentença que aconteceu no estado do Pará, onde eu moro, Belém, capital, que trata-se de um golpe do motoboy. Não sei se você já ouviu falar sobre esse golpe, tá? O golpe do motoboy é quando uma pessoa liga para você e normalmente ela sabe seus dados, ela sabe seu número, ela sabe seu nome, ela sabe até o nome do seu gerente. Eu conheci um caso que a pessoa sabia até o nome do gerente, sabe seu endereço, basicamente, e ela pede para você, diz que teve uma transação de R$ 9.000 no seu cartão, e pede para que você aceite ou não essa transação. Você diz que não, e ela fala que vai vir um motoboy para recolher esse cartão. Normalmente a pessoa se apresenta como um gerente do banco, tá? Para recolher esse cartão seu. Então, basicamente, vem uma outra pessoa, um terceiro, pega esse cartão, né, e recomenda, para você ter uma ideia, e recomenda até você quebrar, né? Nesse caso aqui, que eu vou mostrar rapidinho para vocês, e recomendou o cliente quebrar o cartão, dizendo assim, olha, esse cartão vai ser completamente inutilizado, pode quebrar ele no meio. Na verdade, eles só precisam do chip, então, independente do... Eles fazem isso para você ter um efeito visual, do tipo, não tem como ter golpe aqui. No caso dele, teve, tá? Ele teve um prejuízo de R$ 46.000. O banco alegou que, pelo fato de ter responsabilidade sobre a guarda do cartão, ele teve que pagar todo o prejuízo de 46 mil. É uma transação que o cara mostra no processo que é completamente atípica, ou seja, ele tem um gasto, sei lá, de R$ 10.000 no mês, do nada 46 mil em 2 dias. E o banco tentou empurrar ainda os 46 mil para ele pagar. E ele recorreu à justiça e alegou o pedido de danos morais pela toda a questão de ter ido atrás, de ter resolvido essa negativa, e também alegou para a instituição pagar o prejuízo. Pagar os 46 mil, uma vez que não foi ligado em nenhum momento, e não sofre nenhum aviso. Hoje em dia, os bancos têm uma série de mecanismos tecnológicos para evitar esse tipo de situação. Ou seja, se você tem uma média mensal de R$ 10.000, R$ 9.000 por ano, basicamente, ou seja, você gasta só isso no cartão, de uma hora para outra você consegue gastar 46 mil e o banco sequer ligar para você, complicado. E aí eu ia relatar sobre um outro ponto que eu vou falar no fim do vídeo. Essa sentença aqui, basicamente, ele entrou na justiça e a justiça concordou, tá? Ela não concordou completamente com o banco, mas ela fez ele pagar metade do prejuízo, em primeira instância apenas. E na segunda instância, ele recorreu ao Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça validou a sentença. Ele validou com base num conceito de culpa concorrente da vítima. O que significa isso? Basicamente, cabe à vítima o dever, né, de ter guarda e sigilo sobre o cartão, sendo responsável pelo cartão ali. Então, é responsabilidade da vítima evitar esse tipo de situação, ou seja, ela tem que ter guarda sobre aquele cartão e independente, e aí eu achei ruim isso, tá? Porque embora tenha falhado a instituição de ter enfim, né, não ter dado guarita, ou seja, não ter guardado os dados daquela pessoa, ainda assim a vítima teve que pagar metade do prejuízo. Vamos lá. Esse golpe teria acontecido se o banco tivesse sigilo sobre aqueles dados, se ele tivesse de alguma forma guarnecido aqueles dados? Não, não teria acontecido. Mas a gente não sabe se foi através dele. Mas é muita coincidência. O cara se apresentou como gerente, o cara sabia qual era o nome da instituição, o cara sabia o nome dele e o número dele. Ou seja, o golpe não teria acontecido se não tivesse tido esse vazamento de dados. Segundo, o golpe teria acontecido nessa proporção se o banco tivesse entrado em contato com a vítima e ter relatado todo esse montante financeiro que foi gastado. E, se eu não me engano, não foi em uma transação, gente. Foram 18 transações. Uma atrás da outra. Em intervalo de, sei lá, foram 2 dias, se eu não me engano. Foram 2 dias. Ou seja, em 2 dias foi gastado o quádruplo do que você gasta no mês, e você vai ter que pagar metade. Tá? Eu não vi se houve algum novo recurso nesse caso, mas ele teve, pelo menos nas 2 instâncias, ele teve que pagar metade do prejuízo. E aí eu ia entrar no final do vídeo só para falar sobre essas propagandas que você vê,
na TV, sobre bancos alertarem sobre golpes. Isso também não é uma ação, gente, de bom coração. Lógico, o banco teve um certo prejuízo aqui, mas é uma ação para que haja esse tipo de atitude, tá? Ele também não conseguiu danos morais, tá, gente? Basicamente, ele só conseguiu metade. Conseguir pagar metade, vai ter que se virar para pagar metade do prejuízo e ainda vai pagar o advogado dele, né? Que ele deve ter pago. Então, a partir do momento que a gente vê esse tipo de atitude aqui, eu só me lembrei, então aquelas propagandas que a gente vê não são propagandas inocentes, tá? São propagandas feitas justamente para ver esse tipo de decisão. Ou seja, com que o banco pelo menos consiga pagar metade do prejuízo. Eles jogam o cliente, sendo que o golpe, repito, inicialmente não aconteceria se ele tivesse guarda sobre aqueles dados e não aconteceria esse montante de dinheiro se ele tivesse protegido. Então, ainda assim, fazer o cara pagar metade para mim é um absurdo. É um absurdo. Mas se você discorda de mim, pode deixar sua opinião nos comentários. Meu canal acabou de iniciar, então qualquer comentário, basicamente, eu vou responder você. Logicamente, de uma forma respeitosa. E eu espero que você tenha respeito também por mim. E é isso, gente. Esse é o primeiro vídeo. Eu espero que você tenha gostado sobre esse tema. Eu vou trazer outras decisões para a gente discutir aqui de uma forma que eu considero decisões absurdas ou de alguma forma uma decisão em que o conceito sobre aquele termo, no caso que é culpa concorrente da vítima, para mim foi desvirtuada, tá? Se você quiser saber sobre culpa concorrente da vítima, leia o artigo 945 do Código de Defesa do Consumidor. Como eu sei que você não vai ler, eu vou pesquisar para você. Lógico, né? Porque nem eu leria se eu estivesse no vídeo aqui, né? Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Ou seja, basicamente, ele teve que pagar metade do prejuízo, né? Ou seja, o banco entendeu que tinha que... Cara, isso para mim é um absurdo. Ou seja, o juiz entendeu que ele concorreu a um ponto de ser metade de todos esses erros que o banco cometeu, sabe? Se é para ter culpa concorrente, que tenha umas 10%, 20%, 50%, gente. Eu achei muita sacanagem. É isso, gente. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo.